Fala, turminha do oitavo ano, professor Sérgio na área, mais uma semaninha de aprendizado no nosso ensino religioso. Espero que todos estejam bem, espero que a família de vocês estejam bem, se cuidando e cuidando-se uns dos outros. Vamos lá para o nosso aprendizado essa semana? Vamos embora. Segunda semana desse tema bastante importante, corrente filosófica e religião, tá? Na primeira semana a gente viu 4 tópicos, 4 correntes filosóficas, correntes de pensares, de entendimentos filosóficos, e agora vamos ver mais 4, lembrando que sempre tem um exercício no final para você fazer e responder sempre naquele formulário Google que facilita o nosso entendimento e o controle da presença e participação de todos, tá? Lembre-se de participar e seja com o professor e vamos lá, simbora! Hoje vamos começar por essa corrente filosófica que se chama empirismo. Empirismo. Você está vendo a foto desse camarada? Ele é um pensador britânico, John Locke, e ele era um dos fortes idealizadores dessa corrente empírica. E o que é esse camarada empirismo, professor? Empirismo é um método de análise bastante utilizado na ciência moderna, especialmente nas disciplinas exatas. Veja só, na filosofia, entre as correntes filosóficas, significa que os sentidos são os verdadeiros responsáveis por revelar a verdade e não a razão. Entendeu? Sentido são os verdadeiros responsáveis por revelar a verdade e não a razão. Essa corrente filosófica, gente, acredita que o conhecimento advém das impressões dos sentidos, ou seja, nada é anterior à experiência. Não existem ideias inatas no ser humano. Tem um pensador afegano que diz o seguinte, que ele afirma que geralmente essa escola nega o caráter absoluto de verdade e defende que essa deve ser colocada à prova para ser corrigida ou abandonada. Constitui-se, juntamente com o racionalismo, que eu falei na outra aula, a partir do século XVII. Seus principais representantes são os ingleses, como já falei, John Locke, que é esse que está aí, Francis Bacon e David Hume. Uma proposição bastante interessante dessa corrente e amplamente utilizado na educação é de que o conhecimento só é construído porque é baseado na experiência. Deu para entender? O empírico vem da experiência, não é uma coisa que você já nasce com ela. Ou seja, você tem que ver os verdadeiros sentidos, sentir e ver para absorver, entendeu? Você não nasce com aquele dom nessa corrente empírica, tá? Vamos para a próxima. Essa corrente também é muito interessante. Pragmatismo. O pragmatismo, segundo uma doutrina metafísica, o sentido de uma ideia corresponde ao conjunto dos seus desdobramentos práticos. Primeira corrente filosófica originada nos Estados Unidos. Veja só, foi a primeira que surgiu na terra do Tio Sam. E todas as outras até aqui são de origem europeia. Todas essas outras que eu falei são de origem lá da Europa, tá? Inclusive muito coerentes com o pensamento norte-americano. O pragmatismo prega que a verdade de uma ideia deve ser analisada levando em conta sua utilidade, ou seja, parte de uma visão bastante prática. Peirce, John Dewey e William James formam sua tríade de pensadores mais famosos. Só preste atenção: Peirce, John Dewey e William James. É a corrente de ideias que prega que a validade de uma doutrina é determinada por seu bom êxito prático. Esse conceito de correntes filosóficas é especialmente aplicado ao movimento filosófico norte-americano, tá? Então, é a primeira corrente norte-americana que tem em seu ideal a prática. O que eu vou utilizar na prática, como é que eu vejo isso, como é que vai andar com isso. O pragmatismo prega isso, tá? Vamos embora pro próximo, que é muito interessante também esse próximo, tá?
Não sei se você já está percebendo aí, essa corrente filosófica, religiosa, é existencialismo. Ou seja, muitas vezes já pensou, né? Por que a gente existe? Da onde a gente vem? A gente foi criado para quê? Né? Prega que não há origem, o existencialismo, não há origem. Que todas as pessoas são livres para fazer suas próprias escolhas e lidar com suas consequências, positivas e negativas. Ou seja, você fez uma coisa boa, vai ter coisa boa. Fez coisa ruim, você vai ter o livre-arbítrio. Até aqueles dois filósofos, Sartre e Kierkegaard, são os maiores pensadores dessa corrente. Lembra do nome dele, Sartre, tá? O conjunto das teorias formuladas no século XX com forte influência do pensamento desse camarada Sartre. Eles se caracterizam pela inclusão da realidade concreta do indivíduo, sua mundanidade, angústias, mortes, etc. Ou seja, tudo aquilo que pode ser tocado. No centro da especulação filosófica, em polêmica com doutrinas racionalistas que dissolvem a subjetividade individual em sistemas conceituais abstratos e universais. Ou seja, o existencialismo ele traz em si tudo aquilo que o homem pode ver e tocar. Existe uma polêmica muito grande nessa forma de pensar que traz em si aquela questão da fé. A fé você não vê, você sente. E nesse aqui eles não levam em conta essa forma de acreditar, tá? Ele apenas pensa naquilo que o homem está vendo e fazendo, tá? É muito no olhar, no sentir. Pronto, o ar eu não vejo. Não vejo. Você vê o ar? Mas você não sente o ar, você não respira o ar. Outro exemplo prático, o amor. O amor você não sente, mas você vê o amor, é uma coisa abstrata. Aí vamos embora. São correntes filosóficas, tá, gente, que a gente tem que aprender. Essa corrente aqui, a pós-moderna, vai ser a última dessa aula, tá? Ela é o seguinte, ela pode ser considerada como a mais recente e a corrente filosófica que tem base no século XX. É uma corrente de pensamento mais atual que a gente pode perceber. Surgiu para quebrar o paradigma da filosofia moderna e é considerado por muitos como uma filosofia que zomba de si mesma. Nesse conceito das correntes filosóficas, temos alguns filósofos que creem, que acreditam nisso, que traz um pós-modernismo em tudo aquilo que já foi pensado, mesmo ele sendo visto com maus olhos pelos outros. A denominação disso aí, tudo que a gente vê, percebe e cria, vem trazendo um ideal e uma forma de pensar que chega no seu determinado ponto, no ponto crucial, que é a ruptura de um rigor filosófico e com as práticas modernas. Tudo isso sem abandonar totalmente seus princípios, além de fazer referências a elementos e técnicas de estilo do passado. Se percebe, gente, que tudo que se foi pensado, o pós-modernismo vem a pensar de forma, como é que eu posso dizer, inversa, falando de si próprio para desconstruir. A ideia do pós é desconstruir aquilo que já foi construído, aquilo que já foi determinado. Você pode ver até por essa figura que tem aí na tela, que tudo que o homem organizou durante séculos, ele chega aí nessa tela e desconstrói todo o pensamento. Será que isso estava correto? Não estava? Ele fala todo o pensamento como se fosse um pensamento vão, um pensamento sem profundidade, sem organização correta. Então é por isso que ele zomba de si mesmo. Tem muitas formas de pensar, mas o
O pós é para libertar, o pós-moderno vem libertar tudo que foi impregnado, colocado na mente dos homens durante séculos, tá? Por hoje é só. Faça uma atividade abaixo e te espero na próxima aula com a continuação das correntes filosóficas e religião, já tocando no outro ponto da religião, tá? Abração e até lá, gente. Obrigado!